O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo, que falava com dificuldade, e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram. Sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam: ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, caros irmãos e irmãs, nós todos ouvimos bem claramente o Efatá de Cristo, dito a este sujeito, este pobre homem, surdo e com dificuldade na fala. Essa obra estupenda, extraordinária, realizada diante de uma multidão de curiosos, este milagre do Cristo taumaturgo, nada é de extraordinário se comparado com a grandeza do mistério que este milagre de Cristo encerra. João, na sua sensibilidade, própria de quem partilha, de quem bebe das profundezas do coração de Nosso Senhor, São João, ele não usa a palavra milagre para descrever esses atos extraordinários de Cristo. Ele usa a palavra sinal, porque ao mudar o nome deste evento, ele revela, ele expressa melhor a natureza dele. Aquilo que Cristo faz não é milagres puramente. O milagre, ele chama atenção para si próprio, para o evento. Cristo, quando ele realiza uma cura, quando ele ressuscita alguém, ele não quer que a atenção se volte para aquele fato, mas ele quer que a atenção se volte, em primeiro lugar, para ele e para aquilo que aquele fato significa. Muito mais extraordinário do que Cristo fazer com que este homem tenha os ouvidos abertos e a língua destravada, é aquilo que acontece na nossa alma, mais ou menos parecido com isso, quando os nossos ouvidos se abrem para ouvir a única palavra que vale a pena ser ouvida, que é a própria palavra de Deus. Os ouvidos se abrirem, na nossa alma significa Deus abrindo, elevando as portas do nosso coração a fim de que Ele mesmo entre nesse movimento, nessa dinâmica que nós também chamamos de fé. De nada adianta uma pessoa que escuta bem, que fala bem, mas ela não tem fé, porque pelos ouvidos, os ouvidos físicos, pela boca física, pelos ouvidos se entra tudo aquilo que é mundano. A boca, inclusive pela boca, por uma fala clara, se pode destilar palavras inclusive venenosas, mas pelos ouvidos da alma abertos para entrar a fé, pela boca da alma aberta, pelo desprendimento do Espírito, se vive e se expressa aquilo que se ouviu, se faz comunhão através da vida com essa palavra que entrou no nosso coração, se faz comunhão com Cristo. Tudo isso, essa realidade ainda maior, se esconde por detrás desse sinal, desse milagre que Jesus realiza com este surdo. Não vamos, evidentemente, negligenciar esse milagre material, de fato. Cristo precisa demonstrar para aqueles curiosos que estão ali diante que Ele é o próprio Deus. Tanto é que eles vão dizer, os seus
os seus seguidores, o que estavam ali. Ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. De onde é que eles tiraram isso? Tiraram da primeira leitura, evidentemente. Tiraram, ou seja, tiraram do Antigo Testamento, dessa tradição profética que anunciava um período messiânico em que o ungido, o Cristo, o enviado de Deus, viria para libertar novamente o povo de Israel. Ele diz às almas pusilânimes, deprimidas: criai ânimo, não tenhais medo. Virá a Deus e lhe fará justiça, então se abrirão os olhos dos cegos e se descerrarão os ouvidos dos surdos. É uma promessa aqui. Cristo, ele realizando essas obras, fazendo-se ele taumaturgo, ou seja, curador, aquele que vem para curar as nossas enfermidades, ele está gritando para o mundo, está gritando para os nossos olhos humanos que ele é este homem. O sinal da justiça e da misericórdia de Deus, anunciado e esperado durante anos pelo povo de Israel, que padecia, vira e mexe oprimido primeiro por si. Quem primeiro passou a perna no povo de Israel foi o próprio povo de Israel, e depois pelas nações circunvizinhas que, com frequência, invadiam o território, pegavam o povo, dispersavam o povo, a fim de perder aqui aquela nação santa, dispersar aquele povo santo escolhido pelo próprio Deus. Mas o Senhor, ele diz uma coisa muito interessante aqui. Ele diz que Ele mesmo, Ele, o próprio Deus, vem para salvar o povo. Ele vai dizer: eu mesmo irei e eu mesmo o salvarei. Isso aqui, naquela época, aqui na leitura, uma leitura profética, o povo judeu já tinha acesso a isso aqui. Já tinha acesso ao livro do profeta Isaías. Quando Deus disse que ele mesmo viria e ele mesmo salvaria o povo, o que será que eles compreenderam? Dificilmente eles compreenderam o fato que nós hoje entendemos, que o Cristo é Deus feito homem, que veio aqui para a nossa própria salvação. Naquela época, certamente, eles dissimularam o texto. Não, isso deve significar outra coisa, não é isso, não vamos entender ao pé da letra e etc. Bom, o que aconteceu? Aconteceu justamente aquilo que o texto disse. O próprio Senhor veio para salvar o povo de Israel, o Cristo. Cumpriu-se de fato, tal e qual estava dito, estava profetizado pelo profeta Isaías. A gente tem que ficar atento, porque hoje em dia se espalha muitas coisas, muitas leituras estranhas com relação às Sagradas Escrituras. Claro que ela tem o seu sentido, mas muito da literalidade da palavra de Deus fica de escanteio, porque muitas vezes a literalidade da palavra de Deus é dura, é exigente, e às vezes nós tentamos dissimulá-la. Não nos esquecemos que já tem um precedente. Deus falou, e aquilo que Deus falou aconteceu, tal como Ele disse. Só fiquemos atentos a esse detalhe. E enquanto ficamos atentos a esse detalhe, enquanto temos o nosso coração aberto à palavra de Deus, pensamos que esse efatá de Cristo seja dito a nós. Virá a nós daqui a pouco, na Eucaristia, aqueles que podem, aos que podem comungar, receberão dentro de si esse Cristo, Salvador, Libertador, que transforma os desertos em lagos, que do lugar que era seco, faz dali um lugar onde brota, onde jorra água, que faz com que os cegos veem, com que os surdos ouvem, faz com que as línguas sejam desprendidas, faz com que os mortos ressuscitem. É este Cristo que virá a pouco, entrará através do sacramento da comunhão em nossos corações, em nossas almas, configurando-nos a Ele e nos conduzindo até aquela morada eterna que Ele mesmo nos prometeu, fazendo aí com que convivamos junto com os santos e com os anjos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Era no princípio, agora e sempre.